Fala, meu povo, tranquilo? Então, devido a toda a euforia que a vitória do Lula ontem causou, eu achei necessidade de fazer um vídeo explicando algumas coisas. Vi muitos amigos meus e pessoas próximas e até mesmo na internet questionando: o Brasil vai virar uma Venezuela? Existe essa chance? Então a gente vai tentar dar uma esclarecida nisso, né? E eu acho que mais do que a fome e a pobreza que assola a Venezuela, o nosso maior medo quando a gente compara com a Venezuela é a perda da democracia. Então eu convido vocês para uma reflexão muito simples. Hoje, qual a maior ameaça democrática do país? Quem é que ameaçou não respeitar a separação dos poderes? Quem afronta as decisões judiciais? Quem elogia a ditadura que aconteceu aqui mesmo no Brasil? Acho que essa resposta está um pouco fácil, né? Jair Messias Bolsonaro. E sim, o Lula também elogiou governos ditadores. Mas o Bolsonaro não parou só por aí. Ele também elogiou outros governos ditadores, assim como o Lula. Então ambos empatam nesse ponto. Porém, em nenhum momento dos 14 anos que o PT estava no poder, ele ameaçou nossa democracia. A presidenta Dilma sofreu impeachment, mas nesse momento ela só foi embora. Não questionou, não guerreou, ela aceitou a decisão e foi, mesmo achando injusta. Lula, hoje eleito, foi preso na gestão do próprio partido. E mesmo tendo inúmeras declarações de países oferecendo asilo político, ele aceitou sua sentença, mesmo considerando ela injusta. Percebem a diferença? Já o Bolsonaro, com o apoio do Mourão, seu vice, em outubro mesmo, deu declaração sugerindo aumentar o número de ministros do STF. Vocês sabem quem mais fez isso? Hugo Chávez. A Venezuela fez isso para colocar o pessoal dele e ter mais controle sobre as coisas. Quando isso acontece, você começa a colocar o poder na mão de uma pessoa só. Você sabe por que o nosso poder é dividido em três? Justamente para que não segure o poder na mão de uma só pessoa, seja ela de esquerda ou de direita. Não importa, o poder na mão de uma pessoa corrompe. E quando o Bolsonaro sugere isso, ele ameaça a democracia brasileira, assim como fez inúmeras vezes durante o seu mandato. Sabe o que é curioso também? Depois do golpe de 1964, a ditadura fez exatamente isso. Aumentou os ministros do STF e depois caçou todos aqueles que não eram coniventes com a situação. E vocês que estão se achando espertos pedindo intervenção militar, pensem um pouco. Afinal, você está ajudando a acabar com a única coisa que garante um mínimo de poder para o povo, que é a nossa democracia. Mas agora, se o seu medo é a fome e a pobreza, tem que te dizer uma pequena coisinha. O governo Lula foi o governo que teve os melhores índices em relação à baixa da pobreza e da fome. E isso não sou eu que estou falando do nada. São dados, são fatos. O governo petista chegou a reduzir o índice da fome absoluta para 4,5% nos 14 anos que ele esteve no poder. E hoje, o índice da fome absoluta são mais de 15%. A fome absoluta é aquela que você não tem nada para comer durante o dia. 15% da nossa população representa mais de 30 milhões de pessoas. Mais de 30 milhões de pessoas que não têm o que comer. Se você acha triste a situação da Venezuela, tenha em mente que na Venezuela tem apenas 28 milhões de habitantes. Nós temos muito mais pessoas passando fome aqui. É algo a se pensar.